Em relação ao Serra Dourada, desde há muitos anos, sempre vinham os laudos eram aprovados, mas com restrições. E algumas restrições, à época, os promotores que estavam à frente do GFUT verificaram que eram ressalvas que eram feitas, restrições que eram feitas, que poderiam ferir a segurança do torcedor, que está estabelecido no artigo 13 do Estatuto do Torcedor. E aí o que foi feito? Foi ajuizada uma ação civil pública em face da Federação Goiana de Futebol. E por que em face da Federação Goiana? Porque a Federação Goiana de Futebol era responsável por organizar as partidas de futebol no Campeonato Goiano. E ela é a entidade que é responsável por organizar, então o Ministério Público entrou contra a Federação Goiana. No decorrer da ação civil pública, foram apresentados laudos, mais uma vez aprovados com restrições. Dessa feita, o Ministério Público, entendendo que a situação perdurava ainda, aquelas falhas perduravam, solicitou, no bojo do processo, que fosse realizada uma perícia técnica. O juízo nomeou um perito, foi realizada essa perícia, e em outubro de 2020, e agora, no início do ano, foi concluída essa perícia. Só ressaltar aqui que essa ação vem, como eu disse, há mais tempo. Final de 2015 foi juizada essa ação. Então, vem se arrastando desde final de 2015 esse processo, até que nós conseguimos a realização dessa perícia. E nessa perícia foi constatado algumas situações que merecem muito cuidado, que a gente tem que analisar com muito cuidado. E em relação especificamente aos jogos que o senhor disse aí que não foram transferidos para o Olímpico, o que aconteceu? O Ministério Público tomou conhecimento de que iriam ser realizados aqueles jogos, mesmo sem a presença de torcedor. No entanto, algumas falhas apontadas no laudo pericial são tão graves, no entendimento do Ministério Público, que até os jogos sem torcida seriam prejudiciais às pessoas que são envolvidas ali. Por exemplo, os jogadores, a comissão técnica, até a imprensa mesmo, porque há vários pontos de cabos de energia elétrica soltos no vestiário. Então, poderia ocorrer um acidente lá e fatalmente alguém falecer ou perder algum membro, amputar algum membro em razão de uma eletrocução. Então, foi recomendado que não fosse realizado esse jogo, enquanto, pelo menos, não fosse feitas essas adequações para os jogos sem público. Aqui nesse documento diz que há também que o sistema de proteção contra descargas atmosféricas de todo o estádio deve ser reprojetado e reconstruído. Isso é o quê? O sistema de para-raios? Isso mesmo. Acontece. Atualmente, o que existe lá não é suficiente nem para as pessoas que trabalham lá, por exemplo, na Secretaria de Estado de Esportes, trabalham lá. É arriscado. O jeito que está hoje em dia lá, ele é obsoleto, o sistema que está lá. Tem que ser refeito mesmo, todo. Então, só isso já é uma falha muito grande para realizar evento. Eu não sei, por exemplo, em época com maior número de descargas elétricas, a gente pode ter torcedores, jogadores sendo atingidos. É claro que é um fato isolado, mas já verificou em algumas oportunidades, em futebol profissional mesmo, em outros países, de descarga elétrica atingir campos de futebol, na vida de atletas. Doutor, o senhor disse que conversou com a administração do estádio Serra Dourada, com o pessoal da Secretaria de Esportes. Existe algum novo encontro agendado? Alguma nova perícia? Eles fizeram algum tipo de compromisso para tentar resolver esses problemas? Sim. A gente verificou que, pelo menos na reunião que nós tivemos, que tem boa vontade, que tem intenção, sim, de serem sanadas essas irregularidades. Inclusive, até com uma parceria. Eles disseram que já estavam fazendo algumas obras, sobretudo na questão elétrica, e que iria com os peritos do Ministério Público, porque quando foi feita essa perícia, nós indicamos assistentes técnicos, que são servidores públicos do Ministério Público, com formação na área, que acompanharam o perito. Então, eles sabem detalhadamente como tem que ser feita aquela reforma. E nessa conversa, ficou acertado que quando eles terminarem a primeira etapa, ia ser chamado ao Ministério Público, nós iríamos reunir novamente, e esses assistentes técnicos nossos, esses engenheiros, iriam verificar se as reformas foram feitas de acordo com o que estava pedindo nos laudos periciais, judiciais.